Boa noite, pessoal. Prazer receber vocês em mais um seminário e hoje com uma participação muito especial, uma pessoa muito querida, que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, que é o Durval, que ele é o responsável pelo CAPS em São José da Laje, em Alagoas. Durval, a gente conversou mais cedo, eu te disse o quanto eu estou grata de você estar aqui para compartilhar as suas vivências, o seu profissionalismo, o seu conhecimento. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso conteúdo enquanto psicanalista dentro do Instituto e também para outras pessoas, como a gente havia conversado, né? Mais pessoas precisam ter esse conhecimento da saúde mental, dos transtornos, como que são feitas as abordagens, como que é o dia a dia no CAPS. Então, muito obrigada, bem-vindo, sinta-se em casa e compartilhe conosco o seu conhecimento. Boa noite a todos. Agradecido pelo convite, né, Josi, pelo carinho que você tem com relação ao nosso trabalho. E eu, enquanto pessoa, fico grato em poder colaborar com relação a esse assunto, que para nós é algo importante e que deve ser de uma forma humanizada. Antes de eu começar a falar sobre a minha atuação no CAPS, eu vou me apresentar. Me chamo Durval Lins, sou enfermeiro, especializado em saúde mental e atualmente estou à frente da coordenação do CAPS aqui de São José da Laje, em Alagoas. Eu já tenho 7 anos de CAPS, né, como enfermeiro, e atualmente próximo de 2 anos, à frente da coordenação. Então, assim, eu gostaria muito que vocês pudessem participar, sempre que quiserem fazer alguma pergunta ou falar sobre algo, para mim é importante, porque geralmente, né, quando a gente tem essa troca de informação, eu acho mais prazeroso quando a gente conversa e quando a gente tira dúvidas, e também tira dúvidas com os que estão assistindo sobre o assunto. E antes de a gente falar sobre a minha vivência e como é realizada os nossos atendimentos no CAPS aqui, dentro da nossa realidade, a gente precisa entender de onde vem e como é o sistema do serviço CAPS, né? Desde a reforma psiquiátrica, com a criação da RAPS, que é a Rede de Saúde Mental, e o serviço CAPS ele está inserido nessa RAPS, né? Onde a gente, aqui no município, dentro da quantidade de habitantes que temos, o nosso CAPS é CAPS 1, né? É o CAPS que ele atende todas as idades, né? Aos portadores de transtorno e aqueles que estão em sofrimento mental, em sofrimento psíquico, em sofrimento mental. E atuamos com um médico psiquiatra, nós temos 3 enfermeiros, comigo 4, nós temos uma psicóloga, um assistente social, além dos demais profissionais. Eu estou falando da parte técnica e uma farmacêutica. Então, assim, a gente consegue estar dentro dos parâmetros do protocolo CAPS com relação aos profissionais de nível técnico, né? E também temos uma técnica de enfermagem que atua junto conosco. Normalmente, a chegada até o CAPS é porta aberta, né? Mas a chegada até o CAPS vem através do centro de especialidades, onde o paciente ele passa pela UBS e de acordo com a sua consulta médica e o médico clínico, ele percebe que ele necessita de um atendimento psiquiátrico, ele é encaminhado ao centro de especialidades, onde ele é atendido por um psiquiatra, e caso ele precise de um atendimento interdisciplinar e precise de um atendimento além da parte médica psiquiátrica, né, de outras áreas, ele é encaminhado ao CAPS. E lá no CAPS ele é acolhido, né? Nós temos um fluxograma que é
que é seguido, né, de acordo com o nosso protocolo da instituição, e esse fluxograma, a gente segue ele à risca. Existem situações ao qual o familiar ou o próprio usuário, ele procura o serviço antes dessas etapas. E daí a gente faz esse acolhimento, né? O técnico do dia responsável é quem faz esse primeiro contato, essa abordagem com o usuário, junto ao familiar ou apenas o usuário, que até então vem como paciente, né? Como indicação. E a partir daí a gente faz a anamnese desse paciente para que ele possa passar pelas terapias de acordo com a nossa rotina durante os dias da semana aqui no CAPS. A gente oferece um serviço onde o assistido, o usuário, ele ingressa no serviço pela manhã, toma café da manhã junto conosco. Existe uma medicação fiscalizada, onde alguns usuários tomam a medicação no próprio CAPS e logo após ele vai para a rotina de terapia. Né? Geralmente essas terapias são em grupo, né? Nós fazemos terapia em grupo, fazemos terapia individual e familiar, além das visitas domiciliares, que é necessário e essencial para que a gente mantenha esse vínculo, né, com o paciente junto aos seus familiares. Com relação à entrega de medicação, a gente faz essa entrega de medicação lá mesmo no CAPS, a cada 10 dias. Eu ouço falar de alguns outros coordenadores em outras cidades, em outro estado, com relação à entrega de medicação para 30 dias, né? A gente faz de uma forma diferente, a gente entrega a medicação para cada 10 dias, para que a gente permaneça tendo esse vínculo, né, com o usuário, para que a gente possa ver e perceber se existe o uso errado da medicação, se essa medicação de fato está sendo usada. Então, a gente consegue ter esse controle de uma forma mais eficaz, sabendo que nós somos o interior, né? É uma cidade pequena, então a gente consegue ter um controle maior com relação a isso. Diferente de grandes cidades e capitais, eu acredito que seja mais dificultoso manter uma situação como essa, até por essa questão de como se locomover, a maneira de se locomover. Aqui no CAPES, Dr. Múcio Tenório Veras, a gente também tem a disponibilidade de um transporte, onde alguns usuários que não têm a possibilidade de ir até o CAPES fazer sua terapia se locomovendo sozinho, a gente tem um transporte que é uma van, onde essa van busca esses usuários e leva para o CAPS. Né? Após as terapias, ele regressa para o seio familiar também através desse transporte. Além dos atendimentos que a gente tem de forma individual, dentro de todas as áreas profissionais, como enfermagem, farmacêutica, a própria assistente social, psicóloga, a gente faz um trabalho coletivo do atendimento em grupo todos os dias. E uma das... Ô, Durval, antes Oi. de você falar sobre esse atendimento coletivo, só para os alunos entenderem, que aqui a gente está falando de uma cidade que tem na faixa de 25 mil habitantes. Isso, né? isso. E que a gente tem também aqui tem uma grande parte de zona rural. Então, tem muitos municípios que entregam essa questão dos 25 mil habitantes, então, assim, que não estão tão próximas, né? E mesmo assim, o CAPS consegue fazer esse atendimento. Conseguimos, isso. Tem essa van, é porque tem esse suporte, porque que vai dar essa assistência a esses assistidos do CAPS. É porque, Isso. como tem uma grande parte dos alunos que estão em Belo Horizonte, outras partes, né, em outras capitais, em outras cidades, para eles entenderem a proporção, né?
Igual eu vim de Manaus, então em Manaus tem 2 milhões de habitantes, e aqui em São José a gente tem 25 mil habitantes, e tem todo esse suporte para os assistidos. Por Aí isso que essa eu aspa para eles consegui entenderem, né? isso, por isso que eu deixei enfatizado que a gente consegue manter esse controle, esse vínculo, porque somos um interior pequeno, né? Mas, mesmo assim, em contrapartida, eu ainda falo que vai de acordo com a maneira como os profissionais que lá estão vão atuar, né? Hoje a gente consegue. Quando eu assumi a coordenação, vou falar um pouquinho da minha história junto a essa situação de como a gente conseguiu números e ganhos com relação aos atendimentos. E o meu maior, no momento que eu assumo a coordenação, o meu maior intuito naquela situação era justamente de manter esse vínculo, onde o usuário que estava em abandono, ele voltasse a frequentar e dar continuidade ao seu tratamento, e que a gente pudesse quebrar esse tabu de que o CAPS ele é um centro que atua somente em portador de transtorno que está em sofrimento daquela situação, né? Mas a gente conseguiu fazer com que os casos de abandono pudessem regressar, a família pudesse participar dentro do ambiente CAPS. A gente conseguiu fazer o extramuros, né? Quando a gente faz aquela quebra, aquela derrubada dos muros, onde a comunidade ela está inserida dentro do CAPS e o CAPS está inserido dentro da comunidade. Porque não adianta você cuidar e tratar pessoas em sofrimento psíquico ou pessoas portadoras de transtorno e não conseguir fazer com que ela regresse à comunidade, que ela volte a fazer as suas atividades laborais. Então, a gente tem conseguido quebrar esse tabu quando, por dia, a gente passava por nós cerca de 30, 40 usuários. Isso contando com aquele que vai fazer o tratamento, aquele que vai buscar a sua medicação, né? E aqueles que a gente entrega medicação com receita. Hoje a gente já consegue, hoje a gente já tem uma média de mais ou menos 90 a 100 usuários por dia, que para nós é um número alto, né? A gente consegue fazer grupos hoje de 70, 80 usuários, que isso é muito importante, vendo que, assim, em algumas situações, o grupo coletivo, o atendimento em grupo que a gente faz é um grupo informativo. Nem em todos os momentos nós temos alguns materiais que deixem aquele momento mais, digamos assim, mais didático, mais lúdico. Você manter 70, 80 usuários prestando atenção a um profissional de saúde, trazendo informações de saúde, além das informações relacionadas à saúde mental, é extremamente difícil, é dificultoso. Porém, quando você consegue, é de uma realização imensa. Então, a gente consegue, né, fazer isso. E, José, eu vou aqui, vou deixar um material com você para que você possa passar para as alunas, para os alunos, né? Um material onde a gente mostre um pouquinho daquilo que a gente faz lá no CAPS. Pode me cobrar esse material. Vai ser um material informativo, onde você pode passar para o pessoal que tipo de abordagem a gente faz, os eventos que nós fazemos lá, com foto, toda aquela situação que você já participou, né? E já vê como é o tipo de trabalho que a gente tem lá. E para nós é muito gratificante hoje quebrar esse tabu e ver em uma roda de conversa 70 usuários, onde a gente tem o portador de transtorno, onde a gente tem aquele usuário que está em sofrimento psíquico ou que já passou dessa fase de crise e permanece no tratamento e se condiciona hoje numa situação preventiva. E para nós é extremamente gratificante conseguir manter esse vínculo, né, com o usuário e com o familiar. Hoje, mais cedo, eu falava com o Josi sobre a questão da gente trazer o familiar para dentro do campus, que não é fácil. Em algumas situações, a gente se depara com familiares que
querem trazer para o serviço, para a instituição de saúde, toda a responsabilidade do cuidado da saúde mental deste usuário. E a gente sabe e entende, né? Bases científicas mostram que a responsabilidade, ela não só é do serviço de saúde, mas ela é primordial também da família. E isso faz com que o usuário ele não abandone o tratamento. É Isso até faz com que o usuário, constitucional, né? e isso ele permaneça nessa situação de continuar se tratando, né? Hoje eu falava para a Josi que nós temos assim, nós delegamos a situação do usuário em intensivos, semi-intensivos e não intensivos. Intensivos são aqueles usuários que estão conosco mais de 3 dias na semana, né? Semi-intensivo 2 dias, e não intensivos são aqueles que vão uma vez a cada 15 dias, uma vez ao mês, uma vez de acordo com a sua, de acordo com a sua terapia. Porém, eu costumo fazer com que fazer não, vamos dizer assim, eu consigo aconselhar que o máximo de dias que eles puderem estarem conosco, de acordo com a sua, né, com a permissão, né, que eles, dentro da rotina deles, que eles possam estar lá, que eles fiquem conosco de forma intensiva. E dessa maneira tem sido bem eficaz com relação ao tratamento. E a gente segue esses parâmetros de acordo com o PTS, né, que é o Plano Terapêutico Singular, onde os profissionais, os técnicos, né, da instituição CAPES, eles elaboram esse projeto onde a gente vai atuar de acordo com cada situação que cada usuário naquele momento está. Nem tudo são flores, né? Para chegar até onde nós chegamos, para mim, é um ganho, né? Mas assim, a gente passa por muita situação complicada, principalmente nas situações de crise, onde a gente precisa ter abordagens mais significativas com relação a trazer de volta esse usuário para continuar o seu tratamento. Geralmente, quando acontece essa situação de crise, são usuários que estão em abandono, né? Quando a gente é acionado, seja pelo hospital, por uma UBS, até pelas as situações de segurança, como Polícia Militar, Guarda Municipal, geralmente esse usuário ele está em abandono, né? Então, são pacientes que passaram pelo CAPS há 10 anos, são pacientes que passaram ao CAPS 5 anos, porque dentro também do protocolo CAPS existe a busca ativa. Então, aquele usuário que tem passado algum tempo sem frequentar, né, não tem buscado fazer a sua terapia, a gente faz a busca ativa. Por isso, a questão da visita domiciliar ser extremamente importante. E quando a gente faz essa busca ativa, o profissional vai na casa, vai buscar, vai procurar saber o que é que está acontecendo, por que não está dando continuidade ao tratamento. E tudo isso precisa ser de forma humanizada. Quando a gente acolhe esse usuário de forma humanizada, ele se sente mais à vontade em dar continuidade ao seu trabalho. Porque quando a gente vai quebrando o tabu do preconceito com relação só se trata saúde mental quando se relaciona à loucura, né? Então, hoje eu falava mais cedo com o Josi sobre a questão de promoção. A gente não vê atuações com relação à promoção da saúde mental. É muito complicado justamente por essa questão do preconceito, que tratar a saúde mental ainda é um tabu. Mas acredito que nós já temos muitos ganhos. Isso eu falo com relação ao território nacional. A gente já tem tido muitos ganhos com relação a essas quebras, né? De ir quebrando esses tabus, de ir fazendo esses extramuros, né? A gente costuma fazer alguns eventos lá com datas específicas. E a gente recebe a comunidade e eu recebo o familiar do usuário dentro desses eventos para que a gente possa socializarmos de forma conjunta. Porque, como o centro fala, é um centro de atendimento, de atenção psicossocial.
Então, além desse cuidado que a gente precisa ter com a saúde mental, a gente também precisa ter esse cuidado com a socialização, né, desse usuário, tanto ele dentro da comunidade, como ele também dentro do seio familiar, que é extremamente importante. E a gente percebe muito de todos aqueles que chegam para nós a questão da afetividade diminuída. Existe uma situação onde a família, num todo, essa afetividade ela tem se perdido por tantas crises, pelo cansaço, né? A gente sabe que lidar com paciente em relação à situação de crise não é fácil, né? Principalmente quando esse paciente é um paciente psicótico, delirante. Então, a gente sabe que existe a agressividade, existe as rejeições, e não é fácil, principalmente para o familiar, que está próximo ali, que está junto. Mas a gente consegue contornar num todo, quando a gente trabalha o usuário naquela situação de crise, e quando a gente trabalha o seio familiar com relação de que maneira vai atuar, de que forma vai pedir ajuda e como ela pode ser essencial no tratamento, e quando a gente também prepara a comunidade e a sociedade para recepcionar esse usuário quando ele sai da crise. Porque a gente percebe muito dentro da comunidade que um paciente em situação de crise, para a comunidade, ele permanece em crise a vida inteira. E não é assim, né? O paciente em situação de crise, ele tem um período onde a gente consegue atuar de forma positiva, seja dentro do ambiente CAPS, ou às vezes necessitando, sim, de uma internação, né, em um hospital psiquiátrico, e às vezes é necessário que a gente tenha, né, esse jogo de cintura com relação a onde vamos atuar, de que maneira vamos atuar, onde vamos dar o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo é dentro do seio familiar. E a gente consegue resgatar esse usuário da crise com a ajuda do seio familiar, que para nós é extremamente importante que ele seja participativo. Ô, Durval, tanto Hoje, que quando tem os eventos, né, eu participei de um evento que foi do Dia dos Pais, e é bonito, pessoal, porque assim, ó, essa questão do humanizado vai até nos detalhes. Igual quando é servida a comida, a prioridade são dos assistidos. isso. Né? Que é uma forma de estar demonstrando para todos que estão ali convidados, para a família também, a importância que tem daquele assistido, né? Que ele também tem seu direito, que ele também tem sua vez, que ele também tem sua importância, e se ali é um local a qual ele frequenta, então, primeiro ele se serve e depois vão as pessoas. Eu me lembro Isso, a estrela principal são eles. São eles. E aí eu achei tão bonito que quando eu havia sido convidada para o evento, antes de ter o convite, o Duval falou assim, a gente vai fazer um evento e tal lá, mas eu já vou avisando, quando tem as coisas, a prioridade são lá os assistidos, eles se servem primeiro e eu não quero saber quem é o convidado, se é alguma autoridade, se é algum outro convidado, quem vai primeiro são eles assistidos lá. E a gente tem essa preocupação. Simpatia, né? É isso. A gente tem essa preocupação porque aquele momento do evento é destinado a eles, né? Aquelas pessoas que eu faço questão de estarem presentes, a gente sabe, né, que é necessário que a gente convide os gestores, a gente convida as pessoas que são importantes dentro da cidade, mas eles são coadjuvantes. E a prioridade sempre será os nossos usuários. Já tem 2 anos, desde que eu estou na coordenação, que nós fazemos uma viagem em maio, que é no mês da luta antimanicomial, e a gente faz uma viagem de lazer e diversão. A primeira vez que nós fomos aqui, nós moramos na região da Zona da Mata, e nós fomos para o litoral. Nós fomos para Maceió, sendo mais
mais específicos, para Marechal Deodoro, que é litoral, e nós fizemos um passeio de catamarã. Na época, eu levei um ônibus. Nesse ônibus, nós tínhamos 30 usuários e 35 usuários. Cabe 45 pessoas e tinha 10 funcionários, né? Era necessário que a gente leve, né, uma quantidade de funcionários para que a gente possa trazer para eles tudo aquilo que for de importante. E a gente estava fazendo um passeio que muitos, eu lembro que o pessoal do estado falava que eu era ousado, né? Eu saí do interior com ônibus, né, de usuários, CAPs, portadores de transtorno mental, e fazer um passeio no mar. Porém, a gente teve toda aquela preocupação e cuidado com relação a como seria esse roteiro, né, desse momento. E nós fizemos um passeio de catamarã, né, um passeio seguro, onde a gente pôde, através de uma guia turística, ela que estava junto conosco. Então, assim, o catamarã foi só para nós, e a gente fez aquele passeio. Aqui tem o passeio das 7 ilhas, fizemos o passeio das 7 ilhas, e logo após nós desembarcamos em um lugar chamado Bica da Pedra, que é um restaurante, um hotel-restaurante, onde tem próximo da lagoa, né? Ela faz essa divisa com a lagoa e o mar, e é um lugar extremamente gostoso de passar o dia, sabe? Um lugar bem arborizado, tem piscina. Então, assim, os usuários não entraram no mar, né? Por ser um local, né? O mar é aberto, então, assim, a gente pode perder controle. Mas com relação ao uso lá do local onde ficaram no hotel, tomaram banho de piscina, almoçaram e a gente deixou eles bem à vontade. Eu não tive problema nenhum com nenhum dos meus usuários, com nada, né? No catamarã teve música ao vivo e, sabe, né? Eles adoram essa situação da musicoterapia. E outra coisa que eu acho bem importante, que eu vejo em alguns determinados lugares, a gente respeita a maneira como cada profissional ele trabalha. E uma das coisas que eu deixo muito claro com relação à maneira como a gente atua lá no CAPS é que eles não são crianças, eles são adultos. E a gente trata o usuário CAPS aqui em São José da Laje como adulto, como idoso, como jovem adulto. Então, assim, nada de infantilizar em tudo que for ser feito, sabe? Então, assim, eu tenho conseguido trazer para eles nessa situação como eles devem, de fato, ser tratados, né? Ser tratados como pessoas, como humanos, como adultos ou como idosos, cada um de acordo na sua faixa etária, mas serem tratados de forma de igualdade. Isso foi em 2023 que nós fizemos esse passeio. Em 2024, eu fui mais ousado e levei 2 ônibus. E dessa vez nós fomos para Garanhuns, que é uma cidade próxima a nós, mas no estado de Pernambuco. Nessa cidade, é conhecida aqui como cidade de frio, né? Porque lá é frio, né? Faz parte da rota do Festival de Inverno, e a gente foi também no período de maio. A gente conheceu, além dos pontos turísticos que lá tem, a gente conheceu também um ponto turístico religioso, que é chamado de Mãe Rainha. É um local extremamente tranquilo e de paz. Foi um passeio onde a gente pôde, além de apreciar as coisas da cidade, né, a gente também pôde ir para esse lugar. Eu entrei em acordo com eles, né? Grande parte dos nossos usuários são cristãos, então, assim, se sentiram muito à vontade. E aqueles que são cristãos, protestantes, não se sentiram excluídos com relação a esse local que a gente ia, que era só mais um ponto turístico da cidade. E eles foram juntos e ficaram um momento assim
próximo, dentro do local, só que sem participar do que a freira fazia, né, nos mostrando, contando a história, por que existe aquele local, enfim, toda essa questão cultural com relação a essa localidade. E de lá nós fomos, a gente sempre faz as nossas refeições em algum restaurante, e a gente foi para um dos restaurantes mais famosos da cidade, que é o Terraços. E é um lugar bacana, né? Onde vai gente bacana. Porque E os Garanhuns é nossos. uma cidade muito famosa, gente. Vocês não É têm uma cidade noção como que é famosa, que aqui. tem lugares granfinos, vamos falar assim, de forma bem Se natural for, e e se for espontânea, procurar né? pontos de turismo Isso. no Brasil, está dentre um dos lugares. Faz parte É, da rota federal com relação aos festivais de inverno. Ele é. faz parte dessa rota, nessa cidade, Garanhuns. E nós fomos para o Terraços, a gente foi lá que nós almoçamos, e o pessoal do estado, né, da SUAP, fala que a minha ousadia é dupla, né? Levar 2 ônibus, né, e manter o controle. E, de verdade, a gente tem o controle. Eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ver a maneira como a gente se comporta. Eu digo a gente porque eu também estou inserido, né, nessa turma, nessa galera. Então, a maneira como nós nos comportamos, de tirar o chapéu. Então, assim, é mais uma maneira de chegar e mostrar à comunidade e à sociedade que nós somos iguais. Não existem diferenças, né? As únicas diferenças é que algumas pessoas buscam saúde com relação a outras situações clínicas, que não está relacionada à saúde mental, mas que a busca pela saúde, seja ele tratamento ou promoção de saúde, quando o indivíduo ele busca saúde, independente se seja situação clínica física ou se é uma situação de saúde mental. E a gente consegue, ainda bem que eu tenho uma boa parceria com os meus gestores, porque sem eles, de fato, eu não conseguiria, né, fazer passeios como esse. Então, assim, o meu gestor, que é o secretário de saúde atual, o Chicuta, ele é um amigaço do CAPES, né? A minha gestora, que é a prefeita também, ela é uma parceira que está de acordo com aquilo que a gente lança. Se vai ser bom para eles, então vamos fazer, vamos enfrentar. E graças a Deus até hoje tem dado certo. E eu espero poder manter, né, e deixar, se caso chegar a situação, né, da gente vai passando a bola para frente, né, e de deixar esse legado com esse tipo de serviço que a gente tem. Isso é muito importante você falar mesmo, sabe, Oduval? Porque assim, ó, é muito bonito de se ver a estrutura que o CAPES aqui em São José da Laje tem. Não é em todos os locais que a gente vai ter esse apoio, esse suporte, né? Porque assim, é toda uma estrutura que é montada. E se você Isso. não tiver esse apoio por trás disso, não vai. É igual o secretário de saúde, que é o Chicuta, ele é uma pessoa que ele ajuda todos, né? Para além das questões de saúde. Eu posso Isso. falar isso porque a Isso. gente recebe muito suporte dele. A prefeitura também apoiar, né? A gente vê que não são todos os lugares que olha para o setor do CAPES, olha para essa parte da saúde como uma parte também que precisa ser tão estruturada quanto hospitais, quanto Quanto à postos de atenção saúde, primária, isso. quanto um Isso. CRAS, quanto um CREAS, né? Ali também tem pessoas que precisam ser assistidas. E aí, quando você fala assim, falaram assim, é loucura levar todo mundo. Gente, vocês não têm noção da organização que eles têm. Eu já fui em eventos que pessoas, quando acabam de comer, jogam as coisas no chão e deixam, né? E lá no CAPS não, é tudo organizado, eles prezam pelo local, e eu não estou falando dos funcionários, não. Eu estou falando dos Dos assistidos, usuários, isso. né? Então, assim, eles se preocupam com os convidados que estão ali,
eles se preocupam em zelar pelo ambiente que eles estão, em colocar o lixo no local, em recolher das outras mesas, de esperar o seu momento. Então, assim, é muito bacana. E quando tem esses eventos, tem esse apoio da Secretaria de Saúde, do órgão responsável também, que é a Prefeitura. Então, é muito importante falar, porque senão parece que quando passa toda essa estrutura do CAPS, nós, enquanto profissionais, vamos achar que em todos os locais... Em todos os ambientes que chegar serão dessa maneira, isso. Eu espero que seja, Durval. Eu espero que esse vídeo, quando for chegar em outras pessoas, chegam também como uma questão de motivação e de falar assim, opa, vamos ter esse mesmo pensamento, esse mesmo suporte, né? Isso. E quando a gente... É aquele trabalho de formiguinha, sabe? Você começa a trazer, dentro dessas situações, um trabalho humanizado e, a partir daí, você consegue ter bons resultados. Por quê? Eu sempre passei para a minha equipe, enquanto líder, que a gente precisa manter cuidados como esse para que a gente tenha menos serviço. De que maneira a gente tem menos serviço? A gente tem menos situação de crise. E é onde a gente tem mais serviço. É quando existe a situação de crise, que não é fácil. O resgate, eu tenho usuários que, quando entra na situação de crise, eu passo 90 dias para conseguir resgatar. E não é fácil. Isso eu preciso da atuação do profissional que está lá todos os dias. Eu preciso da atuação da família. E eu preciso da atenção da rede primária, né? Da Às rede vezes até da básica, guarda no municipal, todo. igual você falou, né, Durval? Porque aqui também é importante a gente falar que tem a guarda municipal que também dá esse suporte. Em Dá, sim, alguns a gente casos, né, tem situações que é a uma gente parceria necessita. grande. Isso, tem situações que a gente necessita. Então, é uma das coisas também que eu tinha colocado aqui como ponto, que a gente precisa entender. A gente precisa desse apoio matricial. Esse apoio matricial vem da colaboração da instituição de saúde CAPES junto à atenção básica. Porque quando a gente cuida do paciente CAPES, a gente não só está ali para cuidar da situação relacionada à saúde mental dele. Ele também tem outras situações que precisam ser cuidadas. Então, esse apoio matricial, que é o matriciamento, que é exigido também pelo sistema, que se tenham essa colaboração da atenção básica. Então, assim, em alguns momentos eu levo a odontologia para dentro do CAPES, em alguns momentos eu levo a ginecologia para dentro do CAPES, de forma que eu sempre passo para a equipe, né, para os outros coordenadores e para a própria Secretaria de Saúde, que nós não queremos ser exclusivos. Nós fazemos um tratamento de inclusão. Então, o paciente CAPS, ele precisa ser atendido na UBS também. Não é todos os serviços de saúde que tem que ser feito dentro do CAPS, de forma alguma. Agora, existem algumas situações que a gente faz esse matriciamento, tem esse apoio matricial, tanto da assistência social, como da questão da Secretaria de Meio Ambiente, que também entra na questão do apoio matricial. A, 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 a atenção primária, né, as UBSs. Então, assim, nós somos um atendimento de média complexidade, né? A gente está ali dentre as especialidades. Então, a questão da base de atendimento de saúde, ela precisa e é necessário que se tenha, que é dentro da UBS. E em situação de crise, quem garante esse apoio é o hospital. Então, quando o hospital ele não tem a referência da psiquiatria, a gente tem aqui na terceira região de saúde, que fazemos parte da terceira região de saúde do estado, o hospital em uma cidade vizinha, que tem os leitos psiquiátricos, que serve para nós como referência. Então, o paciente vai até lá e fica de 3 a 5 dias, só para estabilizar essa situação da crise, quando precisa de uma situação medicamentosa mais, digamos assim, mais eficaz, né? Que tenha mais esse acesso, né? De questão de horários, né? Então,
toda essa questão. A gente deixa muito que a questão medicamentosa, ela faz parte, mas ela não é totalmente relacionada ao tratamento. A situação medicamentosa, ela existe, é necessária, mas também existem as outras situações que a gente precisa e deve inserir como a questão de todas as terapias. Seja ela manual, a gente também tem uma artesã que trabalha junto conosco nessa terapia manual, e a gente vai fazendo esse apoio maxial. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Sapatinho de Bebê. Esse projeto vem da atenção básica, da odontologia, né? Existe uma odontóloga aqui que ela realiza essa produção desses sapatinhos feito de crochê, que é uma maneira de estimular a gestante a também fazer o seu tratamento de saúde bucal. Então, ela prepara esse sapatinho e ela presenteia essa gestante com essa lembrancinha, né? Uma maneira de acolher, né? Presenteando. E ela trouxe para dentro do CAPS a produção desse sapatinho. Então, nós temos algumas usuárias que produzem esse sapatinho feito de crochê, e a gente leva o CAPS para dentro da UBS, né? De uma forma em que ele está ajudando a gestante a ela buscar saúde, buscar ter saúde bucal e dar continuidade à sua gestação. Então, assim, a gente pode se ajudar num contexto onde usuários ajudam outros usuários de outros serviços, né? Trazendo para eles aquilo que eles sabem fazer de melhor. Então, a gente tem esse projeto também, que é em parceria, que não deixa de ser um apoio matricial. Então, trazer a UBS em forma de serviço para dentro do CAPS, ou do usuário, ele vai ajudar nesse serviço de saúde, é extremamente gratificante. E é lindo o projeto mesmo, viu? Durval, tem uma pergunta aqui, eu vou só reformular ela um pouquinho no final, Flávia, que eu acho que é a questão do objetivo da sua pergunta. Que é assim, e Durval, antes que a gente, tipo assim, a gente abra para as perguntas, eu quero falar com relação a política antimanicomial a usuários que estão em conflito com a lei, que foi acho que é uma das abordagens mais significativas que nós temos hoje. E a lei já é antiga, né? Eu deixei até aqui escrito que a lei é desde 2021, que é a Lei 10.216, que a lei ela fala que os estados eles precisam realizar ações que concretizem essas políticas antimanicomiais. E quando veio isso para nós, CAPES, para nós logo foi meio que assustador, porque são pacientes que estão em manicômios judiciários, né? Foram usuários que entraram em conflito com a lei e que precisa retornar, já que a política antimanicomial ela precisa, de fato, existir, né? Já que existe uma lei. Então, teve a resolução de 2023, que é a 487, e esse usuário, né, vindo do manicômio judiciário, ele vir fazer o tratamento no CAPS e voltar para a família. E, de início, para nós, foi meio que assustador. De que maneira nós vamos acolher? Né? Porque quando a gente fala em situação de portador de transtorno mental que entrou em conflito com a lei, geralmente são crimes que chamam muita atenção, né? São crimes, às vezes, até hediondos. E a gente precisava trabalhar, o Poder Judiciário precisava trabalhar isso junto, né, com a. Eita, tem alguém me ligando, deixa eu desligar aqui, só um momento. Vocês estão me ouvindo, né? estamos Só sim. recusar aqui essa ligação. Então, assim, para nós foi, né, eu lembro que o Estado todo se juntou, né, para essa reunião junto com a SUAP, que é uma rede de supervisão da atenção psicossocial, e para nós a gente, né, tomou aquele choque. E agora? Como se faz?
como eu vou receber no ambiente CAPES, que é um ambiente aberto, que é um ambiente onde o paciente, o usuário, o assistido, ele vai porque ele tem vontade de ir. Ele não é obrigado a ir se tratar e a ir se cuidar. Ele tem total livre-arbítrio com relação a essa situação de tratamento. E eu fiquei um pouco assustado com relação a isso. Porém, o sistema judiciário ele começou a preparar, né, a família e vendo que ali tinha muitas pessoas de muito tempo que já não tinha essa situação de trazer essa com relação à sociedade, de ser alguém que possa fazer algo contra a sociedade, sabe? E para nós naquele momento foi bem, mas aí eu já tenho usuários que vieram do sistema judiciário, inclusive o último deles, eu mesmo fui para esse momento, existe um momento que é feito lá, né, aqui se chama CPJ, é o manicômio judiciário, e onde o juiz da vara responsável por essa situação, existe uma equipe também que faz essa articulação CAPES, CPJ, CPJ CAPES, né? Uma equipe com médicos, com psicólogos, com assistentes sociais, onde eles nos preparam a família e também preparam esse usuário. E o último que a gente recebeu, eu mesmo fui até lá para receber junto com a família, e a gente tem conseguido, né, fazer com que receber esse usuário, a família participar de forma maciça desse cuidado e a gente ter tido bons resultados positivos. Então, mostrar à sociedade que esse usuário, se em algum momento ele entrou em conflito com a lei, ou por uma situação de surto psicótico, ou alguma outra situação, a gente mostrar que as pessoas merecem chance, né? E elas, quando são cuidadas e quando são tratadas, elas podem sim viver em sociedade de forma comum e igual para igual qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente ainda está engateando, né? Eu acredito que em alguns lugares ainda existe essa situação. Aqui a gente tinha poucos, né? Eu só tenho mais um que permanece lá, que a gente vai receber, mas aí tudo de acordo com o tempo, né, do Poder Judiciário e de acordo com a situação ao qual esse usuário se encontra lá. Mas os que a gente recebeu têm sido, têm aceitado o tratamento de forma, sabe, boa, têm aceitado bem, a família está engajada, né, com o tratamento que eu ainda acredito que é primordial e é essencial, é necessário a família ela ser participativa, e a gente tem conseguido dar conta dessa situação, mas que no começo foi bem assustador. Como diz Freud, como fica seguro de si a pessoa que sabe que é amada, né? Então é mais fácil de lidar. Tem a pergunta aqui da Flávia, e ela cruza um pouco com o que você trouxe agora, essa sua fala, mas eu acredito que você possa complementar mais. E aí ela pergunta assim: Durval, vocês fazem também um trabalho de prevenção e em conjunto. Como você conseguiu conscientizar sociedade, famílias, e ela falou assim, políticos, eu acredito que seja a questão da prefeitura, como você falou, que tem o apoio, né? Que é uma engrenagem, não tem como o CAPES caminhar sozinho, ele precisa desse suporte, né? Igual a gente está falando assim, que é um suporte que tem. E o que eu falei para vocês no início, a gente está falando de uma cidade de 25 mil habitantes que não estão concentrados só num centro, só num núcleo, não. Aqui a gente tem a zona rural, aqui falam sítios, então tem os sítios mais afastados, tem comunidades mais afastadas, e o CAPES faz esse atendimento, tem assistidos que não estão tão próximos aqui do local central, onde que está o CAPES. Então, assim, é importante a gente reforçar isso também. Então, o Durval, como que você consegue fazer essa... A gente sempre... eu sempre busquei sensibilizar a gestão com relação
a gente sair daquela rotina, daquele cuidado do usuário, adentra na instituição de saúde, é tratado e depois ele volta para casa, e só. Né? Eu sempre busquei sensibilizar que a gente precisa fazer com que a sociedade e a comunidade entenda que a gente não só pode tratar, mas a gente também pode prevenir, a gente pode promover saúde mental. Então, existe também a parceria, por exemplo, com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, onde a gente vai para as escolas, por exemplo, agora o mês de setembro, que é o mês, de acordo com o Ministério da Saúde, destinado à prevenção do suicídio. Então, a gente faz uma articulação na cidade inteira. Eu consegui levar para dentro do CAPES, para uma roda de conversa, os coordenadores pedagógicos e diretores das escolas, onde a gente pudesse, através de uma roda de conversa, discutir situações de saúde mental que acontecem dentro da escola e que o professor ele não sabe de como lidar, porque a gente também precisa entender. Professor é professor, profissional de saúde é profissional de saúde. Ele não tem a responsabilidade de entender ou de saber como tratar e como cuidar de saúde mental. Não, isso deixa para o profissional de saúde que é especializado ou que já trabalha com saúde mental. Então, assim, era percebível dentro da escola a situação de crise de ansiedade, situações depressivas, queda de rendimento escolar. O que está acontecendo? Então, era necessário que um profissional de saúde, o professor, ele tem aquele primeiro contato, né, dentro da escola. Mas é necessário ver que um profissional de saúde, ele vai observar e ele vai ver de onde vem essa causa. E muitas vezes, quando a gente faz aquela contextualização, é a base familiar inexistente, são filhos de pais alcoólatras, são pessoas que têm contato com usuários de droga, ou já teve contato com a própria droga. Então, isso faz com que caia rendimento, que exista o bullying dentro da escola. Então, a gente consegue fazer esse trabalho num todo, porque quando a gente se ajuda, então o serviço ele começa a ficar melhorado em todos os âmbitos, na saúde, na educação, na assistência social, porque esse usuário, ou esse portador de transtorno, essa pessoa que está em sofrimento psíquico naquele momento, ela é assistida por todas essas redes. Ela é assistida pela educação, quando ela tem um filho dentro da escola, ou quando ele é o próprio estudante. Ela é atendida pela assistência social, quando participa de algum programa assistencial, ou quando ela faz parte de uma situação da escola, onde participa dessa questão do Bolsa Escola, desses programas, né, que são disponibilizados pelo governo federal. Então, assim, todos, num todo, quando o município ele trabalha com essa sensibilização, então o serviço ele fica melhorado para todos os âmbitos. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, agora na época do Setembro Amarelo, a gente faz, né, onde envolve a cidade inteira, a gente vai para a escola, a gente vai para o tiro de guerra, que é que a gente tem TG, né? Então, a gente vai para a escola, a gente vai para o tiro de guerra, a gente faz palestra com profissionais de saúde, porque, além da gente cuidar das pessoas, a gente também tem que ver quem cuida de nós, né? Então, a gente também tem essa sensibilização, e tudo isso a gente consegue fazer fora e dentro do CAPS. E a gente também promove uma caminhada, onde essa caminhada a gente traz a informação para a população que não está inserida nesses programas ou que não fazem parte desses programas. E a gente tem conseguido bons resultados com isso. Infelizmente, esse ano a gente não vai conseguir falar e fazer o nosso trabalho da maneira como é feito, por causa do pleito eleitoral. Infelizmente, algumas situações são, digamos assim, a gente estagna, né, por causa do pleito, porque para muitos tudo serve como propaganda política e, de fato, existem as situações políticas, né,
e qual a gente adere, mas quando a gente fala de tratar e de cuidar de saúde, a gente deixa as políticas partidárias de lado e a gente passa a trazer políticas públicas de saúde que são eficazes. Então, durante esse momento, a gente está um pouco parado, a gente vai fazer e vai dar continuidade a esse trabalho com relação à prevenção ao suicídio dentro da instituição, mas sem o extramuros, para que isso não traga problema com relação a essa política partidária. Mas logo após outubro, né, a gente passa desse momento e a gente dá continuidade aos trabalhos de saúde que a gente precisa fazer. Excelente, Durval. Ontem eu estava fazendo uma palestra para o SENAC, no tiro de guerra, e eu falei que, infelizmente, nós somos um país que trabalha com a remediação, a gente não trabalha com a prevenção. Então, quando se há uma prevenção, quando se há uma estrutura que tem esse suporte, igual o CAPS tem aqui, fica mais fácil. É igual a Vilma falou que sabe, que conhece o seu trabalho, ela também é uma artesã aqui. A Vilma é parceira. É, uma Vilma querida. é parceira, Olha que ela que lindo começou dela. junto com Isso, ela que começou junto com a odontóloga que vai para lá, né? Ficar com a gente. E foi com ela que ela começou essa questão do sapatinho feito de crochê, que é uma querida, sabe? Ela é maravilhosa, ela é bem parceira. E já esteve lá junto conosco, já participou junto. Tinha aquela situação de, eu não vou não para o CAPS, eu tenho medo de ir para o CAPS. E quando chegou, viu que o ambiente é totalmente diferente, né? É totalmente fora, né, daquilo que as pessoas estão acostumadas ou a ver ou achar que é. Então, ela, junto com a doutora Regina, faz um trabalho excelente com essa relação, com relação a esse projeto Sapatinho de Bebê, que ela nos adotou, né? A doutora Regina nos adotou, enquanto instituição CAPES, para fazer parte também desse projeto. E para nós é extremamente... Eu fico muito grato quando alguém chega e diz assim, eu quero fazer algo no CAPES. Eu chego para cá que a gente está de porta aberta. Tudo que for que trouxer para nós de forma positiva, para mim é extremamente importante. E tudo aquilo que eu puder fazer para os outros locais, que eles possam sensibilizar também seus gestores com relação ao cuidado da saúde mental, é extremamente importante, porque a gente tem bons resultados, resultados positivos. E como eu falei para você, Josi, hoje, é algo que a gente não consegue do dia para a noite. Você sabe que trabalhar com saúde mental e ter resultados não é rápido, né? Existe aquela, sabe, é um trabalho de formiguinha, onde você vai batendo na tecla, não, é dessa maneira que a gente vai conseguir. Recebe muita porta fechada, recebe, no início recebe muito não, mas quando você começa a mostrar um trabalho de uma forma diferenciada e com resultados positivos, as pessoas já começam a olhar com outros olhos. Então, daí vem a quebra do tabu, e daí vem a questão da queda do preconceito, e mostrar que hoje eu posso estar à frente de um grupo, de um líder, né, trazendo terapia e trazendo promoção à saúde, com relação à saúde mental, mas amanhã eu posso ser um necessitado disso, né? A gente sabe que nós podemos também adoecer, né? O adoecimento do profissional de saúde tem mostrado aí, principalmente com relação à saúde mental. Não é fácil e tudo aquilo que a gente puder fazer para que prevenir, né, esse adoecimento é importante. Então, assim como eu promovo as terapias dentro do meu setor de saúde, né, dentro do setor ao qual eu estou designado como coordenação, eu também faço a promoção da minha saúde mental, quando eu faço a minha terapia, e para que eu consiga estar dentro do meu equilíbrio, para que eu consiga ajudar mais e mais pessoas que estão em sofrimento psíquico e precisam do nosso apoio e do nosso cuidado. Eu falo igual na psicanálise, não tem como você apertar um botão e tudo se resolver. Isso. A terapia, ela é um processo, né? Demora um tempo. Por isso que eu sempre falo que tem os pacientes, porque você precisa ter ali aquela paciência mesmo para ter aquele processo, né?
Então, nas terapias da psicanálise é assim, nos tratamentos do CAPS é assim, e todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, é igual a gente estava falando hoje, né? A gente precisa tirar essas máscaras da sociedade para que possa enxergar de fato quem são essas pessoas do CAPS, que são seres humanos, que têm um ponto de vista como nós temos, né? Que a gente se coloca dentro de uma saúde mental sem transtornos, mas a gente também tem as nossas dificuldades, tem o nosso ponto de vista. Isso. Então, aqueles assistidos ali, eles só têm um ponto de vista diferente do que a nossa sociedade coloca dentro de uma normalidade, né? Mas quando é dado o espaço para eles, quando é dado o tratamento correto para eles, que é igual você falou, vai além da medicação. Uma medicação sozinha não vai fazer o efeito, a terapia sozinha para eles não vai fazer Não faz efeito, efeito. a terapia não vai fazer, a humanização não vai fazer, é uma engrenagem. Precisa ali ter essa articulação, cada setor está ali contribuindo, ter o apoio das secretarias, ter o apoio da sociedade com a questão da inclusão, né? Para que isso vá caminhando. E aí a Flávia, depois que você respondeu, eu vou falar aqui, colocar exatamente como ela colocou. A Vilma também falou que é incrível, que ama tu. E a Flávia virou e falou assim, ó, todos colaborando, todos ganham. E ela fala, fantástico, Durval, né? Fantástico o seu trabalho, Durval. Que privilégio poder te ouvir. Ela vai sair daqui do seminário hoje mais inspirada. E é essa a ideia, sabe, Flávia? É igual eu falei assim, que a gente traga algumas percepções distorcidas que alguma parte da sociedade tem, né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente fantasia como ele é, como a gente imagina que é. É igual você deu o exemplo da Vilma, que quando foi, tinha uma percepção. E aí, depois que ela saiu de lá, né, que ela viu como que era todo o processo, ela se encantou. E ela fala que é uma terapia, a questão do artesanato, de ter participado do projeto. Então, assim, sai todo mundo ganhando, principalmente quando se leva a informação correta. E essa até foi a preocupação de trazer alguém dentro dessa área para poder falar como que é a realidade. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais fácil para poder lidar. É igual você citou assim, quando faz a palestra nas escolas, quando levam os professores para ver a questão do CAPS, quando vão falar. Cada pessoa tem o seu setor, mas quando a gente consegue nomear algo, quando a gente consegue compreender algo, fica mais fácil até para encaminhar. É igual a gente conversou mais cedo, e aí eu virei para você e falei assim, perguntei também sobre a questão das famílias, e você falou assim, apesar ainda que é mais difícil manter a família ali, porque ela não quer se responsabilizar, por mais que seja uma questão constitucional, é responsabilidade da família, do Estado, do governo, dos órgãos, a se responsabilizar por pessoas em estado de vulnerabilidade. É mais difícil, mas é a família que está com aquele paciente e toda pessoa que ela vai entrar em surto, ela dá sinais. Então, quem está mais próximo dessas pessoas que vão conseguir identificar sinais. Então, quanto mais a gente levar informações para escolas que têm maior período com aquela pessoa que está utilizando da educação, para empresas que vão ter aquele funcionário ali durante mais tempo, né? Para a família, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento sobre saúde mental, sobre os transtornos, mais fácil vai ser para poder identificar. Isso. Então, que sempre possa ter essa divulgação, como que você falou, que existe aqui, e que a gente espera que possa ter também em muitos outros lugares, né? Ir para as ruas, fazer as passeatas, fazer as palestras, fazer os encontros, fazer essa divulgação, para que mais pessoas tenham essas
informações e conheçam mais a verdadeira realidade de um CAPS. De um CAPS, isso. E eu costumo falar, Josi, que o profissional de saúde mental ele precisa ser desbravador. Ele precisa, eu acho que dentro das nossas especializações ou dentro das graduações, a gente não aprende a desbravar. Então, assim, As faculdades não ensinam a não desbravar, ensinam, precisam de infelizmente. seminários igual Mas você. aí eu acredito que deveria ser uma especialidade do profissional de saúde mental, ele ser desbravador, ele acreditar, né, naquela política de saúde e acreditar de uma forma maciça, né? Acreditar no SUS, né? Como sistema único de saúde, como sendo o sistema mais eficaz do mundo, né? Eu acredito que quando a gente desbrava e leva o que de fato a gente precisa para, independente de qual for o assistido, seja ele na situação clínica ou na situação de saúde mental, mas o de saúde mental, o profissional ele tem que ser desbravador. E não é fácil, apesar de hoje ser um tema mais abordado, hoje é um tema mais informativo, né? Hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas falando sobre saúde mental, a gente vê nas redes sociais algumas pessoas ajudando de forma voluntária sobre saúde mental, né? Tem um blogueiro que eu sigo que ele fala muito com relação a tudo que ele conseguiu evoluir com relação à síndrome do pânico. E eu acho o máximo a maneira como ele ajuda outras pessoas. Inclusive, até agora há pouco, ele lançou um livro, né? Então, tem tanto profissional de saúde que tem tanta bagagem, que tem tanta experiência, ou até não tem bagagem nenhuma, nem experiência nenhuma, mas tem um conhecimento teórico tão bom que poderia ajudar a população, ou ajudar as pessoas, ou ajudar outros profissionais a serem desbravadores, sabe? Para a gente desbravar e conseguir, através da sensibilização, conseguir materiais e maneiras de atuar, onde a gente vai socializar esse assistido de uma maneira que ele volte para a comunidade, para fazer as suas atividades laborais de forma digna. Eu costumo dizer que lá, junto quando a gente faz as nossas reuniões mensais ou bimestrais, com relação a de que maneira nós vamos atuar, e quando a gente faz o nosso cronograma mensal das nossas atividades, é que a gente não desista, sabe? Muitas vezes, assim, existem gestores que têm essa sensibilização, mas existem momentos que são mais difíceis, e é necessário que a gente também entenda, porque dentro de uma cidade, quem precisa de ajuda não é só, né, o sistema relacionado à saúde mental, mas existe um todo, né? Existe um hospital que precisa, existe as UBS que precisam, então, assim, tudo é muito divididozinho, né? Vamos ajudar todos, para que a gente tenha os insumos necessários para atender uma população inteira. Então, assim, a gente aqui no nosso município já é muito, a gente já é muito sortudo em ter acesso à saúde de forma digna, de ter acesso à educação, né? Nós somos eu não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, não, mas assim, a gente é um município de 24 mil habitantes, 25 mil habitantes, que tem um mamógrafo. E isso é um ganho absurdo, né? A gente ouve falar isso em grandes cidades, né? Em capitais, nas principais cidades de um estado. E a gente tem um mamógrafo, a gente tem um raio-x próprio. Então, assim, graças a Deus que a gente tem conseguido fazer e Se não tem na trabalhar, cidade, sabe? consegue levar, tem um transporte que leva, né, os pacientes Nós para temos, que quando a gente possam fala buscar o com alguns atendimento. outros colegas que são coordenadores em outras cidades, né, eles dizem que gostariam de ter esse ganho, né, que a gente tem com relação ao transporte.
que já foi um carro, hoje é uma van, né? Não é nossa ainda, nós vamos chegar lá. Nós não tínhamos prédio próprio, já temos prédio próprio. Nós não tínhamos um transporte que conseguia, né, colocar mais pessoas. Hoje a gente tem um transporte maior, que é uma van, que consegue tanto atender a situação do transporte do assistido para a instituição CAPES, como também todos os outros afazeres que a instituição necessita fazer, como os atendimentos domiciliares, as domiciliares, as buscativas, né, a busca dos insumos na secretaria. Então, assim, a gente consegue ter um cuidado diferenciado, um cuidado que tem se concretizado com relação ao tratamento e um cuidado humanizado, onde o paciente, o usuário assistido, ele vai para casa com a vontade de voltar para se tratar e para continuar a sua terapia. Eu falei hoje mais cedo que fico muito feliz. A gente, para ter situação de alta, é bem complicado, é muito demorado, né? Mas quando o paciente ele passa de intensivo a não intensivo, para mim já é um ganho, já é uma alta, né? Então, quando aquele usuário, aquele assistido, ele volta às suas atividades laborais, ele volta para o trabalho, ou ele volta para os seus afazeres domésticos, ou ele volta e cria uma empresa e começa a trabalhar para si, para mim é extremamente gratificante. E a gente já tem resultados como esse. Então, a gente não espera que... Eu gostaria muito que eu pudesse chegar para vocês outro dia e dizer: metade dos meus assistidos estão trabalhando para si de forma, né, autônoma, ou estão em alguma empresa. Seria muito importante, mas é pouco, né, aquela porcentagem mínima que a gente tem conseguido já é um ganho para mim extremamente especial. E aí foi igual, até a Flávia também disse aqui no comentário. Aí todo mundo sai ganhando, a sociedade sai ganhando, o Isso, CAP sai ganhando, né? A saúde sai ganhando, porque se tem esse acompanhamento, então vai fazendo essa prevenção, esse acompanhamento também está ganhando, né? Para que não evolua a questão da saúde. Então, isso é muito importante. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a gente estar fazendo para Durval? Alguém quer dizer algo? Pode ou fazer alguma colocação. ou fazer alguma colocação. Podem abrir o microfone. Ô, Josi, só tenho que falar que eu vou trazer o Durval aqui para BH. Ai, me leva mesmo. BH fazer esse trabalho maravilhoso nos CAPs daqui. A gente está precisando, viu, Durval? De pessoas com a sua vontade, com a sua dedicação, com o seu amor, para ensinar. Estamos precisando de vários Durvais aqui nos CAPs daqui de BH, né? Então, longe dessa realidade que você trouxe para a gente hoje. Parabéns pelo seu trabalho, foi inspirador para mim. Muito obrigado, né, sei que todos vocês são profissionais de saúde, né? E eu fico muito grato com relação a... Eu mostro até um orgulho, sabe, com relação ao meu serviço, porque quando a gente tem ganhos, a gente precisa falar sobre eles. E fico feliz em poder instigar outras pessoas a tentarem desbravar e fazer trabalhos como esse. Não é fácil, como eu falei, venho falando sempre, né, durante essa nossa conversa, não é fácil, mas a gente consegue. E é sempre bater lá na tecla, que é dessa maneira que a gente vai conseguir mudar o cenário, né, do território nacional com relação à saúde mental. É quebrando o tabu do preconceito, é fazendo um trabalho inclusivo e não exclusivo. Eu digo isso para os meus usuários. Tem usuário que chega para mim e fala assim: ah, eu queria ter uma carteirinha para eu chegar no banco e eu não enfrentar a fila. E isso me toma, sabe? Eu não concordo e não aceito. Aí eu falo: você só tem prioridade aqueles que estão por lei.
que é o idoso, a gestante e um portador de deficiência física. Já existem outras exceções agora, né, que com essa questão dos efeitos, né? Mas o portador de transtorno mental ele não precisa ter essa exclusividade. Ele precisa ser inclusivo, ele precisa ser aceito, ele tem que chegar no local e trabalhar a paciência de esperar. Ele tem que chegar no local e entender que ele também precisa e o outro que está ali na fila, um pouco mais à frente, também está precisando. Então, é dessa maneira que a gente vai mudando a maneira de pensar e que a gente precisa ser cuidado sem precisar passar por cima de ninguém. Cada um vai ter o seu tempo, o seu momento de ser atendido, de ser cuidado e de regressar à sua casa, ao seu ambiente familiar. Então, eu agradeço muito pelas palavras e espero que muitos tenham tudo o que eu falei como forma de incentivo para não desistir e continuar fazendo um trabalho dentro da saúde mental, onde a gente possa mudar os quadros, né? Onde a gente possa ter pessoas mais saudáveis e menos adoecimento. E vale ressaltar também que o trabalho que é feito dentro do CAPES, quando faz esses eventos, quando coloca, aí vai além de colocar o assistido incluído na sociedade, faz a sociedade se sentir incluída ali também no meio deles. Então, assim, quando tem os eventos, eles fazem a fila e todo mundo respeita ali o seu momento, alguns cedem ali o lugar do colega, eles zelam pelas coisas dos colegas ali, e a gente vê que isso é uma preparação para quando eles vão ser inseridos, vão ser incluídos ali dentro da sociedade, né? Essa preparação para saber que quando tiver aqui para uma fila médica, para quando tiver aqui para um atendimento, a gente sabe, nós mesmos, né? A gente às vezes tem ali as nossas necessidades, as nossas angústias de ficar esperando, seja numa fila de banco. Aqui é igual a gente falou assim, é uma cidade mais pequena, então o fluxo não é tão grande, mas em grandes cidades, você ir para um banco e ficar às vezes esperando 4 horas, 5 horas para ser atendido, é uma questão desgastante para nós que estamos dentro ali dessa, que eu falei, dessa padronização de uma saúde mental que a gente considera em dia, né? Então, a gente também tem essas nossas limitações. Então, quem dirá quem já tem esses traços, né, dos transtornos, ou tem os transtornos, o quanto desgastante que não é, e o quanto é trabalhado para que eles vão se adaptando. Isso. Né? É o que eu costumo falar. Dentro da terapia, a gente aprende a ser paciente, né? Então, é necessário que a gente aprenda a ser paciente e ponha em prática. Então, na fila do banco, a gente vai pôr em prática essa paciência, em outras determinadas situações. Eu vi aqui também que a Flávia falou com relação às redes sociais. Eu vou... Depois a Josi passa o meu Instagram, só que, como eu falei, com relação ao pleito, como toda mídia ela é vinculada à Secretaria de Saúde, então todas as redes sociais municipais elas estão desativadas no momento, né? Então, logo após o pleito, essas redes voltará e todos os vídeos vai voltar para o meu feed, que a gente não tem uma rede social específica do CAPES ainda, que eu sou meio desligado com essa questão de tecnologia, mas existem uns vídeos e alguns eventos que a gente faz e campanhas que está ligado à rede social da Secretaria de Saúde. Então, logo após passar o pleito, que essas redes sociais voltarem, né, voltarem a ser ativas, né, aí todas essas mídias voltará. Aí você vai conseguir ter acesso a e acompanhar esse nosso trabalho, tá bom? E façam uma rede para a gente poder acompanhar. Eu vou fazer, eu já fui cobrado sobre isso, para que a gente tenha uma rede específica, né, do CAPES, para que a gente mostre, né, o nosso dia a dia, como é a nossa rotina, de que maneira a gente trabalha, mas eu vou me atentar a isso agora, após esse pleito eleitoral. Vai ser muito importante. A Eliana levantou a mão.
antes de falar para a Eliana abrir o microfone, só ler a mensagem da Cleusa, que a Cleusa colocou assim: obrigada, Josi, pelo seminário, e parabéns, Durval, pelo seu trabalho maravilhoso e por se disponibilizar a nos mostrar. É realmente enriquecedor. Eliana, pode abrir o microfone. Boa noite, Durval, Josi, a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho tão humanizado, né? E que muito nos agrega nessa caminhada, essa caminhada de amor, de alteridade, e que se nós não estivermos de mãos dadas, a gente não consegue, né? E especialmente por nos demonstrar que, apesar das nossas diferenças, nós somos iguais, né? Isso. E você me remete muito a uma frase de um poeta que ele fala que eu não me punirei pelo mal que há no mundo, mas eu não me perdoarei pelo bem que eu não fizer. Então, que compartilhemos o bem e que estamos todos juntos nessa caminhada de amor e gratidão por esse trabalho lindo que você faz e que muito nos agrega e que agrega a todos que têm o privilégio de estar com você. Agradecido pelas palavras, Eliana, e que a gente possa, né, continuar galgando de mãos dadas. E eu sempre tive o apoio e a ajuda de muita gente, né, para a gente chegar até onde a gente tem chegado, né, com bons resultados. Eu tive a ajuda de muito parceiro. E eu espero que quando eu puder contar com vocês, vocês também possam me ajudar, porque a gente agrega conhecimento, informação, e aquele conhecimento que você tem, que você passa para mim, eu posso trazer para dentro da minha realidade de serviço e ter bons resultados. Assim como, praticamente, eu falei a minha experiência de trabalho, né, aquilo que eu estou vivendo, né, atualmente, né, a minha rotina. E talvez isso leve para vocês uma forma de reflexão, onde vocês possam também passar para outras pessoas que a gente consegue ter bons resultados, a gente consegue ter resultados positivos, trazendo humanização e igualdade, né? Principalmente relacionada à saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que sempre lembrar que o cuidado e a humanização ela precisa estar inserida de forma necessária. Não é algo que, será que se for humanizado vai ser melhor? Não, a gente tem certeza que o cuidado humanizado ele traz respostas positivas de forma mais eficaz. É exatamente, na verdade, essa nossa caminhada e essa troca, Durval, ela, assim, eu sempre falo que depois que eu conheci a psicanálise, eu nunca mais me senti sozinha a partir desse momento. E, novamente, né, parafraseando um poeta, quem não compartilha o que sabe, na verdade, nunca aprendeu nada. Então, nós estamos aqui para compartilharmos o nosso conhecimento e, dentro do aprendizado do outro, do conhecimento do outro, nos fortalecermos para que possamos, assim, contribuir para uma sociedade mais justa e mais equilibrada, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Então, novamente, muito obrigada por nos trazer, assim, a sua mensagem, o seu trabalho de forma tão linda e eu acho que muito inspiradora para nós. Que lindo. A Vilma levantou a mão. A Vilma, pode abrir o microfone. Boa noite, Boa Durval, noite, olha ela. Josi. Boa noite. Gostei muito da Josi ter mandado o link para mim, que eu estava curiosa para assistir essa live, né? E então dizer aqui assim, que o Durval falou, mas agora eu vou falar sobre ele. Porque assim, o trabalho, eu era uma das pessoas que tinha cisma de ir lá no CAPES, né? Eu uso remédio, mas eu mandava buscar com vergonha de ir no CAPES. E medo também das pessoas, assim, de tantas pessoas julgarem, né? Eu nunca tinha ido lá. E quando eu fui a primeira vez, convidada pela doutora Regina, que é daqui, a dentista daqui do bairro onde eu moro,
Então, ela tem esse projeto e ela disse: Vamos comigo? Eu disse: Oxi, eu tenho medo. Aí ela disse: Vamos, mulher. Aí eu fui. Então, assim, o trabalho lá, que o pouco que eu vi, que só foi uma vez, mas uma vez ficou na minha memória aquele espaço, um espaço aconchegante, na hora que eles tinham alimentação. E uma coisa que me chamou a atenção, uma das usuárias, hoje ela está fazendo sapatinho, né, Duval? A dona Cida. Dona Aparecida. Fiz amizades lá com os usuários, alguns eu conheço da cidade. Então, assim, o que me chamou a atenção foi a forma de respeito que eles têm com o Duval. De respeito, não por medo, carinho, pela forma que o Duval trata cada um. Ele não tem exceção, ele trata por igual. E isso me chamou a atenção, porque ele, lá no cantinho dele, mas quando dizia, olha, Duval, e eu observando lá, dando a aula de crochê com a doutora, aí eu disse, olha que interessante, e eles gostam de Duval, quem tiver doido, fale de Duval. Então, isso é uma forma de respeito, de cuidado, porque eles são bem tratados com ele. E é muito gratificante ver a Josi. Quando eu vi a foto de Josi e de Duval, eu digo, "Oxe, eu quero assistir." Aí ela vai e manda no meu zap. Eu estava até deitada, eu disse, oxe, vou assistir. Então, assim, parabenizar a atitude de vocês dois. Também parabenizar Duval. Não para puxar o saco, né, Duval? Você Sim, me que a gente nem conhece. precisa, né? É, amigos de funcional, amigos da cidade, vi você pequeno. Então, assim, o profissional que você se tornou, a mudança que você trouxe para o CAPES. Porque o acesso hoje é maior de outras pessoas de fora ver o que acontece lá dentro. Porque não tinha, era só usuário do CAPES e funcionário do CAPES. Hoje a gente vê os professores, a gente vê os coordenadores, a gente vê familiar, que quando vocês fazem a festa, eu acompanho por rede social também. Então, muito interessante o trabalho. Então, eu estou aqui só para lhe parabenizar e parabenizar a atitude de Josi também, de tornar conhecido um lugar que muitos não que critico, que muitos têm, como é que eu digo? Preconceito. Porque muitas vezes eu uso o remédio de lá, não pego lá porque eu tenho condições, assim, de comprar, de conseguir a medicação. Então, assim, tem remédio que eu posso pegar lá. Eu não vou pegar porque já deixo para o outro. Porque como eu ganho o meu de outro jeito, pela justiça, aí eu deixo lá. Mas assim, já chamada de doida, eu já fui várias vezes. Mas eu não ligo, não. Eu não ligo, não. O meu sonho era tirar uma foto no nome CAPES, não era, Duval? E eu tirei essa foto e postei. Assim, porque não é doido, é um tratamento. A gente não está livre de nada, de nada. A gente hoje está bom, amanhã pode cair, levanta de novo, e com fé em Deus, cada vez mais, Ele é quem nos levanta, quem nos supre. Então, assim, ter um profissional, da forma que ele faz, de tratar com humildade, todos os. Porque quem está lá são humildes, são pessoas humildes, que necessitam de uma palavra de apoio, de um bom dia, de um abraço. Não precisa estar de beijo, mas precisa de um abraço. Chega lá agitado, com uma palavra de conforto, eles são o quê? Eles se abraçam a pessoa que está dirigindo, como eles amam o Duval. Então, assim, eu Essa estou questão da aqui. afetividade que eu falei, né, logo no É, começo, e eu vi que isso uma vez que eu fui lá, Duval. Eu vi isso, eles por você. Porque eu sei, assim, não estou querendo falar, mas muitas pessoas reclamavam de quem dirigia o setor, por não ser humilde, por não abraçar, por não ajudar. E Duval não, ele abraça, ele dá os gritos dele, né, Duval? Quando é merecido, como ele falou com a gente, dizendo como tratava eles, que não como criança, mas como pessoas normais, dentro de cada limitação de cada um.
Então, assim, eu só tenho a parabenizar você, Durval. Muito Parabéns, obrigado. parabéns. Que bom. E é igual a gente fala, A gente tem esses precisa ter momentos, assim, que eu sou muito imperativo, eu sou extrovertido, então tem momentos que a gente precisa falar no pezinho da orelha, tem momentos que a gente precisa sentar junto com eles no chão, a gente chora junto, a gente sorri junto, a gente fala sobre coisas de amenidades, sabe, que não está relacionada à saúde mental. E quando a gente consegue esse tipo de vínculo, aí a gente traz ele para mais perto de nós e a gente consegue atuar de forma mais eficaz com relação a esse tratamento. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, além de amigo, além de cuidador, a gente se torna amigo, né? E muitas vezes nos tornamos o familiar inexistente daquela pessoa. Então, isso para mim é essencial e se tem dado certo, eu continuarei trabalhando dessa maneira, com essa linha de raciocínio, e aquilo que eu puder trazer de melhor para dentro da instituição CAPES, para os meus usuários, os meus assistidos, né? Eu farei. E quando não for mais aqui, tiver no nível, sabe, se for em outra cidade, se for a nível de estado, eu continuarei trabalhando dessa maneira. E sou muito grato por tudo que a Vilma falou, porque é alguém que está aqui e vê de perto o que acontece, além do que Josi fala, né? Ver de perto o que acontece, e para mim é muito gratificante. E eu espero poder contribuir ainda mais. Enquanto saúde mental eu ainda tiver, continuarei promovendo e tratando saúde mental até quando Deus permitir. Isso é importante. E Jung fala, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, precisa ser humano. E eu falo que o ser humano está deixando de ser humano. E a gente precisa ter essa humildade, a gente precisa ter essa empatia com o outro, principalmente dentro dessa área que lida com a saúde mental, né? Que é uma área tão, tão delicada. E que bom que aqui o CAPS tem você, como Flávia falou, que a gente possa multiplicar o Durvais pelo mundo, né? Que a gente sabe que tem outras pessoas tão boas, tão grandiosas, enquanto ser humano, quanto você é, mas que essas pessoas possam se multiplicar cada vez mais, que as pessoas que vão assistir esse seminário depois saia daqui, como a Flávia falou, né, modificada, inspirada, que também se inspirem para ter esse olhar humanizado, seja em qualquer lugar, que seja no CAPS, que seja num atendimento no setting analítico, nós, enquanto psicanalistas, né, que seja no nosso dia a dia, que a gente possa sempre estar respeitando e cuidando para que o outro evolua, que vai acontecer como foi falado, todo mundo vai sair ganhando. Vai sair ganhando. Isso. A sociedade ganha, a gente ganha, todos nós vamos sair ganhando. A Vilma levantou a mão novamente ou quer falar? A Vilma. Foi. Só para fechar, quando você falou de humano, né? Então, assim, o Durval, ele já tem uma semente plantada lá no CAPES, que é a Dona Aparecida, onde ela já, com o projeto que ele pensou em fazer para eles se ocuparem, o projeto Sapatinho, ele já tem uma das usuárias que faz o sapatinho lindo, igual que a gente faz, e sem contar que agora ela vai ter um neto, uma neta, um neto, e já está da aprendizagem do CAPES, através da ideia, ela já vai fazer sapatinho, como ela me disse que ia fazer o sapatinho do neto ou neto dela que vinha a ser. Ela é usuária, ela humanizou ela, e ela agora já está pensando no futuro bebê que vem aí. Então, isso é um fruto do que Duval plantou. Está E ela maduro. tem Dona Aparecida tem uma história linda, sabe? Ela veio de uma situação de crise, ela era bem resistente ao tratamento,
E foram passos, sabe, apertadinhos, e a gente conseguiu chegar até hoje, a maneira como ela está, né? Se socializar bem com todas as pessoas, com familiares, né? Com os próprios colegas, né? Lá do CAPES. E, além dessa questão do sapatinho, ela já produz roupa, ela já faz uns trabalhos mais complexos, que eu fico olhando assim, eu digo, eu não sei nem para onde vai, dona Aparecida. Está vendo? Que todo mundo, alguém sabe fazer algo que o outro não faz, e a gente junta o conhecimento de um com o conhecimento do outro para dar certo, e são com essas experiências que a gente não vai desistindo. E olha que inclusão linda para a sociedade, de um fruto que agora até ela vai poder colher do próprio trabalho. Do Né? próprio Então, trabalho. Isso é incrível, sabe, Durval? Eu falo que falar da saúde mental é algo que mexe muito comigo a nível pessoal, a nível profissional. Quem me conhece sabe. Mais cedo eu também falei com o Durval, para depois a gente amadurecer a ideia da possibilidade de janeiro, quando a gente faz a campanha sobre a saúde mental, a gente trazer um dos assistidos para falar para a gente no seminário, né? Para ver como que foi a evolução. Mostrar essa evolução, né? De fato. E eu estava até falando com ele que uma vez eu participei de um congresso e uma das palestrantes era uma assistida de CAPS, e que já tinha passado por internação em clínica psiquiátrica, e hoje em dia ela faz palestra, e ela até fala, ela chama Miriam, e aí na palestra dela ela fala, antes a gente não tinha voz, agora a gente palestra. Então, assim, é muito bonito ver essa inclusão. E, assim, Durval, mais uma vez te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, por você compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência. Isso é grandioso, né? Eu sei que a gente falando não é a mesma coisa do que vivenciando. Então, a Flávia falou assim, dá vontade de ir aí. Venham conhecer, venham ver como que é um trabalho lindo e que a gente possa multiplicar esse conhecimento, que a gente saia daqui hoje para que outros lugares tenham essa possibilidade de ter esse acompanhamento e esse direcionamento como tem aqui. Então, Durval, gratidão, viu? A gente sai daqui com a mente muito mais aberta, com muito mais conhecimento. Eu que agradeço pelo convite, Josi, estou aberto a outros momentos, né? A todos que estiveram na live, né? Tiraram um tempinho para me ouvir, para ouvir aquilo que eu tenho para falar sobre a minha realidade, e continuo aberto ao que for preciso, né? Para que a gente continue construindo e trazendo ainda melhores momentos, né? Mais que esse, né? Onde a gente possa falar sobre resultados positivos e que a gente possa continuar tendo essa troca de conhecimento para que, dentro um e outro, agregue de forma positiva, cada um dentro da sua realidade. Muito obrigado a todos e espero, de fato, ter contribuído com a situação do seminário. Com certeza contribuiu. E aí depois eu vou disponibilizar para os alunos a sua rede social. A rede dele é fechada, mas aí agora ele sabe que os alunos vão mandar a solicitação. É aberta, a minha rede é aberta. Está aberta? Tá. Sim, verdade. Verdade. Só essa questão dos vídeos de lá do CAPES, que a gente não vai poder ver por enquanto, porque as redes estão inativas, né? Mas assim que voltar, aí elas voltam para o meu feed de novo. Agora vocês só vão ver foto minha. Mas já a gente... Já tudo volta ao logo normal. Ali, e aí vocês vão poder acompanhar esse trabalho um pouquinho mais de perto, viu?
Pessoal, gratidão por vocês terem vindo para o seminário. Apesar da gente ter modificado a data, a gente sabe que alguns alunos não conseguiram estar aqui hoje, mas a gente sabe que vão assistir a gravação depois. Mas o que aqui estão, muita gratidão por vocês estarem, e quando o vídeo sair no YouTube, compartilhem para que mais pessoas possam desfrutar desse conhecimento que a gente teve aqui hoje. Ok? Tchauzinho, pessoal. Gratidão.